pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o César e hoje, dando sequência à nossa disciplina de Zoologia Geral, a gente vai ter uma aula sobre os pontos-chave na evolução dos animais. Então nós vamos abordar alguns temas como alguns desses pontos importantes na evolução dos animais e também discutir alguns conceitos que a gente utiliza muito no estudo da zoologia. Tá? Um dos primeiros conceitos que a gente vai abordar na aula de hoje é o da simetria. A simetria nada mais é do que a capacidade que a gente tem de dividir um plano corporal animal em partes semelhantes ou iguais. Então, com base nesse conceito da disciplina, a gente tem algumas classificações que a gente adota. Por exemplo, alguns animais eles podem ser assimétricos. Note que esse artigo A, na frente dos simétricos, nega a existência da simetria. Então, assimétricos são aqueles animais que não têm uma simetria. Então, a gente não consegue dividir o corpo deles em partes iguais. Então, aqui eu trouxe como exemplo para vocês um porífero, uma esponja do mar, um animal bastante simples. E notem que não tem algum plano corporal que a gente possa dividir esse organismo e que gere em partes iguais. Uma outra classificação que a gente adota também é a simetria radial. Os animais que possuem essa simetria, eles podem ter o corpo deles divididos em 3 ou mais partes iguais. Como exemplo aqui nós temos uma estrela do mar. Notem que a gente pode dividir a estrela do mar em mais de 2 planos corporais semelhantes. E uma terceira forma de simetria também bastante comum nos animais é a simetria bilateral. Como o próprio nome indica, bi significa 2, lateral lados. Então é quando nós conseguimos dividir o plano corporal do animal em 2 partes iguais. Aqui no nosso exemplo a gente tem então um réptil, uma tartaruga, né, e que a gente consegue dividir o plano corporal de uma tartaruga em 2 partes iguais. Então um lado esquerdo e um lado direito. Outra característica interessante desses animais aqui que tem a simetria bilateral é que eles tendem a sempre ter uma locomoção antero-posterior, sempre no mesmo sentido, se locomover sempre com a face dorsal para cima e com a face ventral para baixo. Tá? Isso a gente vai discutir daqui a pouco, pode gerar algumas adaptações interessantes nesses animais aqui. Tá? Os animais bilaterais eles são chamados muitas vezes dos bilatéria. E os bilatéria eles podem ser divididos em 2 grandes grupos. Os protostômios, que como a gente viu na última aula, é quando o blastóporo lá que surge durante a fase de gastro vai dar origem à boca, né? Primeiramente, e os deuterostômios, que é quando esse blastóporo origina primeiramente o ânus. Tá? Então os animais dos bilatéria podem ser protostômios ou deuterostômios, como a gente já estudou na outra aula, aqui uma pequena revisão. Um outro ponto importante na evolução dos animais diz respeito à cefalização. O processo de cefalização nada mais é do que a concentração de células nervosas e órgãos do sentido na região anterior do animal, na cabeça, dando origem ao que a gente chama posteriormente de cérebro. Tá? Esse processo de cefalização está relacionado em grande parte à simetria dos animais. Olha esse exemplo que eu trouxe aqui para vocês. Aqui nesse exemplo aqui da esquerda de vocês estão vendo um animal césseo, uma anêmona, que tipicamente tem uma simetria radial. Então esse animal é césseo com simetria radial. O que a gente vê de característica nesse animal aqui? Para que o animal consiga perceber o ambiente, como ele é um animal césseo, ele precisa ter células nervosas distribuídas por todo o corpo, de tal forma que ele consiga perceber o ambiente então de todas as direções. Tá? Então o animal césseo com simetria radial ele tende a ter essas células nervosas, esses órgãos do sentido distribuídos ao longo de todo o corpo. Já no exemplo que a gente tem aqui do lado, essa minhoca, é um animal com simetria bilateral e uma locomoção antero-posterior. Então ele está sempre se locomove no mesmo sentido, tem sempre a superfície dorsal voltada para cima e a ventral voltada para baixo. Então tenta imaginar que quando essa minhoca aqui está explorando o ambiente, a parte do corpo dela que primeiro entra em contato com esse novo ambiente é a região anterior. Então é natural de se esperar que ao longo do processo evolutivo, essas células nervosas, esses órgãos do sentido se concentrassem nessa região anterior para facilitar com que esse animal percebesse o ambiente que primeiramente ele entra em contato. Tá? Então percebe-se que o processo de cefalização ele já se inicia com a evolução dos animais com simetria bilateral. Tá? É claro que quando a gente está falando desse processo de cefalização em animais mais simples, ele é bastante rudimentar em comparação com animais como vertebrados, né, e outros organismos. A gente está falando de animais que têm uma concentração de gânglios cerebrais na região anterior, mas já é considerado sim um processo de cefalização.
Tá? Então também é um ponto-chave bastante importante na evolução dos animais. Aqui tem a imagem então ilustrando para vocês, né, a concentração de gânglios cerebrais na região anterior da minhoca. Né? Desse gânglio cerebral se emite então um cordão nervoso ventral que vai levar essa informação nervosa para todo o corpo da minhoca. Um terceiro ponto que a gente vai discutir hoje é a formação do celoma. O celoma nada mais é do que uma cavidade corporal. Tá? E essa cavidade corporal ela vai surgir logo após o processo de gastrulação. Então lembre-se da última aula que a gente tem a blástula, daí a blástula, depois a fase de blástula, a gente vai ter a fase de gastrulação, que vai surgir, uma das formas de surgimento é pela invaginação então, da blástula. Né? Então esse processo de invaginação vai dar origem à ectoderme aqui externa, a endoderme interna. Algumas células da endoderme se desprendem e formam a mesoderme. E em alguns animais, no interior dessa mesoderme, aqui ó, vai surgir uma cavidade. A essa cavidade nós damos o nome de celoma. Tá? Então os animais que têm essa cavidade são os que possuem o celoma. Notem que o celoma verdadeiro ele se origina a partir de uma abertura ou de uma cavidade no interior da mesoderme. Tá? Então, o celoma verdadeiro ele tem uma origem mesodérmica. Então, com base na presença e na ausência do celoma, a gente pode dividir os animais então, em celomados, né, acelomados e pseudocelomados, que eu já vou explicar para vocês como é que funciona. Então, os animais acelomados são aqueles que não possuem celoma, que não possuem uma cavidade corporal. Como exemplo, é um grupo que a gente vai falar até na próxima aula, aqui, que são os plateumintos. Aqui está representado um plateuminto, um turbelário, né, uma planária, e a gente vai ver que a organização corporal de uma planária é mais ou menos como a gente está vendo aqui. Você vai ter então uma parede externa de origem ectodérmica, tá? A gente vai ter um material aqui em amarelo de origem mesodérmica, e aqui o que vocês estão vendo em rosa é um tecido de origem endodérmica. Notem que não existe cavidade no corpo desse animal, o que vocês estão vendo aqui é a luz do intestino. Tá? Uma segunda classificação então seria um animal celomado, que tem a cavidade celomática. Notem que a gente vai ter aqui um tecido na parede corporal de origem ectodérmica. Né? A gente vai ter aqui esse tecido amarelo de origem mesodérmica e vocês estão vendo aqui uma cavidade. Como a cavidade ela surge no interior da mesoderme, é esperado que no animal formado, adulto, essa mesoderme, essa cavidade ela seja preenchida, ou seja, ela seja cercada por tecidos que derivam da mesoderme. Tá? Aqui em rosa vocês estão vendo a endoderme e aqui a luz do intestino. Mas existe uma outra classificação também que a gente costuma chamar de pseudocelomado. Como vocês sabem, pseudo significa falso, então seria um falso celomado. Como é que funciona então esse organismo que ele é um falso celomado? A formação da cavidade corporal dele é um pouquinho diferente. Lá na gastrulação a gente vai ter todo aquele processo já descrito de invaginação, forma-se aqui a ectoderme, forma-se interiormente a endoderme, há também a formação da mesoderme, mas a diferença é que a cavidade desse animal ela não vai surgir a partir da mesoderme, ela vai surgir a partir do resquício da blastocele que vai permanecer no animal depois do desenvolvimento embrionário. Então, o animal adulto ele vai ter uma cavidade corporal, só que a origem dela não é mesodérmica, ela vai se originar a partir da blastocele. Isso leva alguns autores, inclusive, a não se referir a essa cavidade como pseudoceloma, mas como blastoceloma. Então, claramente indicando que a origem dessa cavidade não é da mesoderme, mas sim da blastocele embrionária. Então, os dois nomes podem ser encontrados na literatura e os dois nomes estão corretos. Tá? Então, existem alguns animais que têm esse tipo de característica. Aqui, como exemplo, eu trouxe para vocês um nematóide. Então, aqui no nematóide a gente também vai ver na parede externa um tecido de origem ectodérmica. Na parte interna a gente vai ver o tecido de origem endodérmica e aqui a gente vai ver uma cavidade corporal. Notem que comparando com o animal celomado, a gente não vai ver essa cavidade corporal circundada por tecidos de origem mesodérmica. Por quê? Porque essa cavidade não surgiu no interior da mesoderme. Tá? Então são essas três classificações que existem: os animais acelomados, celomados e os pseudo ou blastocelomados. Aqui só para ilustrar para vocês
que isso está relacionado à presença dessa cavidade e ao aumento da complexidade corporal dos animais. Aqui nós temos uma planária, um animal bastante simples, acelomado. Aqui a gente já vai ter um nematóide que consegue assumir outras formas, né, que não apenas achatada, que é um animal pseudocelomado, e aqui um animal celomado que já assume formas corporais um pouco mais complexas. Então, também o celoma está relacionado a esse aspecto da complexidade corporal de um animal. Tá bom? E para a gente finalizar essa aula de hoje, um outro ponto bastante importante nos animais é a segmentação corporal, também chamado de metameria. A segmentação corporal, ou metameria, nada mais é do que a repetição de segmentos corpóreos. Provavelmente o exemplo mais conhecido que eu posso mencionar para vocês e fácil de entender o que é a segmentação corporal é a da minhoca. Todo mundo que já viu uma minhoca percebe que ela é dividida em várias partes, né? Então todas essas partes da minhoca, elas são semelhantes, ou quase todas são semelhantes entre si. Então cada um dessas partes que formam a minhoca é um segmento. Então cada um desses daqui acaba formando um segmento corporal. O que é interessante da segmentação corporal é que alguns animais eles passaram por um processo de especialização desses segmentos. Então os segmentos eles foram se adaptando a funções específicas para esse animal. Aqui eu trouxe um outro animal que também tem segmentação corporal, aqui no caso é um inseto, uma formiga, e notem que a segmentação corporal já claramente forma partes mais especializadas. Então a cabeça é formada por vários segmentos, aqui a gente tem, e a cabeça tem várias funções como percepção do ambiente, capturar alimento. Aqui na região torácica dessa formiga, a gente tem 3 segmentos corporais e o tórax está relacionado à movimentação, à locomoção nesses animais aqui. E aqui a gente também vai ter o abdômen com até 9 segmentos corporais. Então note que aqui nesse animal a gente já tem um grande grau de especialização desses segmentos para diferentes funções que são importantes para a sobrevivência e para a reprodução desses organismos aqui. Tá bom, gente? A gente, claro que vai ter vários outros temas que nós vamos aprofundar ao longo da nossa disciplina, mas é importante que você já tenha uma noção básica para a gente continuar a discussão nas próximas aulas. Tá? Então, nós vimos na aula de hoje que as características que aparecem durante a evolução dos animais favorecem a adaptação e diversificação desses organismos. Dentre essas características, na aula de hoje, nós destacamos então a simetria, a presença de cavidades celômicas e a segmentação corporal. Claro que também, como eu acabei de falar, existem outras características importantes, mas essas a gente vai discutir ao longo da disciplina. Então hoje é isso, pessoal. Pessoal, não esqueçam de visitar o Moodle para ler os materiais complementares relacionados à aula de hoje, além de realizar as atividades propostas. Tanto eu como a monitora estaremos disponíveis para sanar as suas dúvidas. Para isso, acesse o site do Moodle e veja qual é o horário de atendimento da monitora. Eu estarei atendendo vocês durante o horário das aulas presenciais, então toda segunda-feira. Cuidem-se e fiquem bem. Até mais!